Bom dia a todos que assistem o culto nesta manhã. Saúdo fraternalmente, desejando que a paz de Deus seja com cada um. Realizamos este momento de celebração em nome de Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E saúdo ainda a todos com as palavras do Evangelho de João, capítulo 6, o versículo 68, onde diz: Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Ouçamos o primeiro hino desta manhã pelos prados e campinas. As fontes de águas puras, repousantes eu vou. Minhas forças o Senhor vai animar. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nos caminhos mais seguros, junto dele eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos eu vou, segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor, por isso nada em minha vida faltará. Nada faltará. Oremos a Deus, inclinemos nossa cabeça a respeito a Ele para orar. Senhor nosso Deus, Tu enviaste Teu Santo Espírito a todos nós, para que tenhamos a luz da Tua graça e que sejamos iluminados em nossas trevas, para que possamos andar nos Teus caminhos e ser fiéis a Ti. Por isso, Te suplicamos, dá-nos a riqueza da Tua palavra que iremos agora ouvir. Ilumina os nossos corações para que sejamos ricos em amor. Mediante Teu Filho Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. E o texto bíblico que serve de base para a nossa reflexão nesta manhã encontra-se em Romanos capítulo 8, versículos 31 até 39, onde o apóstolo Paulo nos escreve: Diante de tudo isto, o que mais podemos dizer? Se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Ninguém. Porque Ele nem mesmo deixou de entregar o próprio Filho, mas o ofereceu por todos nós. Se Ele nos deu o seu Filho, será que não nos dará também todas as coisas? Quem acusará aqueles que Deus escolheu?
ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderá condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus. Ele pede a Deus em favor de nós. Então, quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão os sofrimentos, as dificuldades, a perseguição, a fome, a pobreza, o perigo ou a morte? Como dizem as Escrituras Sagradas, por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Em todas essas situações, temos a vitória completa por meio daquele que nos amou. Pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais, nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Até aqui estas palavras do apóstolo Paulo para a nossa vida, e felizes somos nós se ouvimos estas palavras, as guardamos em nosso coração e nelas acreditamos. Amém. Irmãos em Cristo, ao lermos o versículo 31 do nosso texto, onde diz: se Deus está do nosso lado, quem poderá nos vencer? Logo pensamos na nossa vida e vemos que a realidade da nossa vida aqui na terra não é bem assim. Quantas vezes nós precisamos ceder? Quantas vezes fomos vencidos pelas circunstâncias da vida? Quantas vezes somos derrotados? E ao lermos o versículo 33, onde diz: quem acusará aqueles que Deus escolheu? Ninguém, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Logo, também pensamos da mesma maneira em pessoas inocentes acusadas injustamente, ou mesmo em nós, que em alguma circunstância da vida também fomos injustiçados. Nossos pensamentos logo se voltam aos fatos que acontecem e aconteceram na nossa vida aqui na terra, e em tantas injustiças que acontecem conosco e com muitas outras pessoas que conhecemos ou das quais ouvimos falar. No entanto, é preciso considerar, fazer a observação que este texto do apóstolo Paulo que nós lemos não se refere a esta vida aqui na terra, mas à vida na eternidade. Isso, o fim do versículo 33 e o versículo 34 dizem de forma clara, porque o próprio Deus declara que eles não são culpados. Será que alguém poderia condená-los? Ninguém. Pois foi Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem foi ressuscitado e está à direita de Deus, e ele pede a Deus em favor de nós. E a carta de 1 João capítulo 2, versículo 1, nos diz de forma também clara: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E no que diz respeito à nossa vida aqui na terra, a realidade é sim de sofrimento e de morte. Os primeiros cristãos foram perseguidos, presos, torturados e mortos de formas atrozes, crucificados, devorados por animais selvagens na arena, queimados vivos depois de serem encharcados com piche. Há o relato da história de Perpétua e Felícitas, duas mulheres que foram presas e mortas neste contexto de perseguição.
no relato de vida e de morte destas mulheres, há a seguinte descrição do desfecho da vida das duas. No final do julgamento, o juiz leu a sentença: todos os cristãos presos que não abandonaram sua crença serão atirados na arena aos animais ferozes. Na arena, o povo e as autoridades assistiam à morte dos cristãos, mas no rosto deles não aparecia o medo, mas estavam alegres, pois tinham a certeza da presença de Cristo. Perpétua e Felicitas morreram devoradas pelos animais ferozes em março de 203 depois de Cristo. E o próprio Paulo, que escreve esta carta aos Romanos, também foi muito perseguido, apedrejado até ser dado como morto, açoitado, preso, mordido por uma serpente. Além disso, tinha uma doença que ele chamava de espinho na carne. Jesus também nos diz de forma clara em João capítulo 16, versículo 33: no mundo passais por aflições. Ou em Mateus capítulo 26, versículo 11: pobres sempre tendes convosco, deixando claro que o sofrimento e pobreza nunca terminariam nesta vida aqui na terra. Então você pode me perguntar: de que vale ser cristão? E o próprio apóstolo Paulo responde em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Vocês já pensaram no fato da vida não ter perspectiva após a morte? Vocês já pensaram que a sepultura fria e escura é o fim, se não temos esperança para além da morte? Como disse há pouco, neste texto Paulo não se refere a esta vida aqui na terra, mas à eternidade. Isto fica claro quando ele escreve nos versículos 35 e 36: então quem pode nos separar do amor de Cristo? Serão sofrimentos, dificuldades, perseguição, fome, pobreza, perigo, morte. Como dizem as Escrituras Sagradas: por causa de ti estamos em perigo de morte o dia inteiro. Somos tratados como ovelhas que vão para o matadouro. Mas Paulo não termina o seu texto com estas palavras. Ele termina o texto que ele escreve com as seguintes palavras: mas eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso por meio de Cristo Jesus, nosso Senhor. Por isso, quando está tudo bem na sua vida, esteja sempre na presença de Deus, em oração, na leitura bíblica, na meditação diária, na participação dos grupos da comunidade, nos cultos da igreja. E quando as coisas não estão indo bem na sua vida, esteja também na presença de Deus em oração, na leitura da Bíblia, na meditação diária. E, se for possível, continue a vir nos grupos da sua comunidade e nos cultos da igreja. Há uma frase que diz: nada acaba quando você perde, acaba quando você desiste. Acaba quando você desiste da fé, quando você desiste de Deus devido aos momentos difíceis pelos quais você passa. Mas lembre-se, Deus nunca desiste de você. E a pergunta que se coloca neste momento é: como acabará a sua vida? Numa sepultura fria e escura, ou
na eternidade, junto com Deus. A escolha, a decisão é sua. Amém. Queremos ouvir o próximo hino da nossa celebração, Sempre Quero Estar Contigo. Sempre quero estar contigo, sempre a ti, Jesus, servir. Não me afasto, em ti me abrigo, teu caminho hei de seguir. És da minha vida a vida, da minha alma és o vigor. Eu sou vide a ti unida, a videira és tu, Senhor. Onde a vida mais ditosa do que junto a ti, Senhor, que me das com mão bondosa bênçãos mil por teu favor. E por quem sou confortado, meu Jesus, se não por ti, pois somente a ti foi dado o poder no céu e aqui. Onde se acha tal bondade como aqui Jesus mostrou, que da morte e da maldade por seu sangue me livrou. Como eu não me entregaria ao que a vida deu por mim, como não me empenharia em segui-lo até o fim. Sim, Jesus, em ti somente fico em alegria e dor. Já na terra eternamente eu me entrego a ti, Senhor. Crente, aguardo teu chamado, sempre pronto a obedecer. Para a morte é preparado o que em ti permanecer. Sempre quero estar contigo, sempre a ti, Jesus, servir. Não me afasto, em ti me abrigo, teu caminho é de seguir. Crente, a minha vida, a vida da minha alma és o vigor. Eu sou vida a ti unida, a videira és tu, Senhor. Sim, Jesus, em ti somente fico em alegria e dor. Já na terra eternamente eu me entrego a ti, Senhor. Crente, aguardo teu chamado, sempre pronto a obedecer. Para a morte é preparado o que em ti permanecer. Oremos a Deus, eu faço a oração e depois convido você a orar comigo, Pai Nosso. Curvemos nossa cabeça em respeito a Deus. Senhor nosso Deus, muito obrigado por estas palavras da Sagrada Escritura que vem ao nosso coração. Palavras que às vezes não gostamos de ouvir, onde Jesus Cristo diz que sofrimento e morte fazem parte da nossa vida aqui na terra, bem como a injustiça. Tantas vezes passamos por tantas dificuldades, tantas vezes nós sofremos, mas o apóstolo Paulo e também Jesus Cristo nos vêm com palavras de esperança. Eu estou contigo, diz Jesus Cristo, todos os dias. Está conosco para nos fortalecer, está conosco para nos dar ânimo, está conosco para nos dar a esperança que vai para além desta vida aqui na terra. Como ouvimos do relato de Perpétua e Felicitas e dos cristãos que com elas morreram na arena, devorados por animais selvagens. Estas pessoas
mesmo estando ali condenadas à morte, olhavam para ti na eternidade, e o seu coração se enchia de alegria por saberem que estavam indo ao teu encontro nos céus. Assim, Deus, enche o nosso coração desta esperança, enche o nosso coração desta alegria e enche o nosso coração com a tua coragem para enfrentarmos as adversidades desta vida aqui na terra. Guarda-nos sempre em teu amor, porque nós precisamos de ti, e ajuda-nos com teu Santo Espírito a permanecer firmes na fé. Em nome de Cristo, que nos ensinou a orar: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E encerro a celebração invocando sobre cada um a bênção de Deus. Eu peço que o Senhor nosso Deus vos abençoe e vos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ouçamos o último hino da nossa celebração de hoje, Bênção da Irlanda. Estrada, conduzimos juntos, com o vento sempre a teu favor, tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua